Olá pessoal, bem-vindos de novo a BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta e última aula da unidade 16, na qual nós vamos estudar o verbo nifal, fraco. No tronco nifal, os únicos verbos fracos que apresentarão mudanças significativas são os verbos primeiro guturais, incluindo os verbos p, aleph, que nós já aprendemos. Na verdade, os verbos p, aleph não serão mais diferenciados das primeiras guturais. Por quê? Porque os verbos p, aleph apenas apresentam mudanças significantes no tronco kala, tá bom? Então, de agora em diante, vocês sabem que os verbos fracos p, aleph são apenas diferentes no tronco kala, tá bom? Também os verbos lamed he apresentarão certas mudanças, e os verbos 3 aleph ou lamed aleph apresentarão mudanças. Verbos p yod ou verbos p nun também mudarão bastante. E alguns verbos que mudam um pouco também são verbos que terminam com guturais, mas as mudanças que esses verbos apresentam são bem minúsculas. Então, nós veremos isso mais adiante. Agora, nós vamos focalizar apenas nos verbos lamed he e como que os verbos lamed he mudam no tronco nifal. Antes de começar essa aula, eu quero só lembrar a vocês que vocês não precisam memorizar, mas eu quero que vocês estejam pelo menos acostumados àquelas mudanças dos verbos lamed he e que vocês possam então compreender o que está acontecendo quando de repente aparece um verbo nifal com uma vogal tronco tsereyod, tá bom? Vamos ver então o verbo nifal perfeito, lamed he. Eu coloquei aqui, existem duas formas que são distintivas do nifal perfeito, lamed he. A primeira forma apresenta uma terminação kametz he, e a segunda forma apresenta uma vogal tronco tsereyod. Por que tsereyod? Lembrando que os verbos lamed he eram originalmente lamed yod, né? Então nós estamos revertendo aquela forma antiga. Vamos ver então. Aqui nós temos, eu coloquei de um lado o verbo nifal perfeito forte e nós vamos estudar então os verbos nifal perfeito lamed he. Bom, nigla é fácil, né? Nós temos um kametz he, a vogal kametz he, na terminação aqui do verbo nigla, para o 3ms. No 3fs, o que acontece? Bom, em vez de ser nigla-a, né? Em vez de ter dois kametz he's, aquele kametz he que era comum da raiz se tornará em um tav, tá bom? Então, niglata. Nós já vimos isso acontecendo com os verbos lamed he na terceira pessoa feminina singular, do perfeito, do kala. Então, a mesma coisa acontece com o verbo lamed he no nifal perfeito 3fs. O 2ms mudará como? Voltando àquela forma antiga com o tsereyod. Então, nigleita é o verbo 2ms. O verbo 2fs, mais uma vez, gente, desculpa, eu acabei de notar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Bom, o verbo 2fs então seguirá aquele mesmo padrão do tsereyod. O verbo da primeira pessoa, comum no singular, também terá aquele tsereyod. Agora vocês notarão que não temos um dagesh aqui no sufixo final. Por quê? Bom, porque com os verbos lamed he, nós não temos esse sheva aqui. Por que nós não temos um sheva? Bom, porque nós temos o tsereyod. Então, como nós temos uma vogal longa e não temos uma sílaba fechada, não é necessário colocar então um dagesh, que esse dagesh aqui é um dagesh leni. Não é necessário colocar o dagesh leni no tav do sufixo aqui, tá bom? Niglu será então a forma plural. Nigleitem
nigleiten e nigleinu. Essas formas são fáceis quando nós aprendemos então que o Lamed He era antigamente Lamed Yod, e também sabendo que, pelo menos na forma 3ms, 3cp e 3fs, nós temos essa forma aqui com o Nigla, com o Kametz He, sendo a terminação do verbo. Agora, no Nifal imperfeito dos verbos Lamed He, nós temos aquela terminação Segol He, né? É a mesma terminação que nós vimos com o Kal imperfeito de verbos Lamed He. A única coisa que muda então são as vogais aqui e o Dagesh, tá bom? Então a forma 3ms será Yigaleh. A forma 3fs, eu acho que vocês já podem adivinhar, será Tigaleh, né? A forma 2ms será Tigaleh também. A forma 2fs será Tigali. Por quê? Porque o Hirekyo toma o lugar da terminação Segol He, né? A forma 1cs, primeira pessoa comum do singular, será Egaleh. Nós voltamos aqui, por quê? Porque não existe um sufixo para a primeira pessoa comum do singular na conjugação imperfeita. Terceira pessoa masculina do plural será Yigalu. Por quê? Porque o Shurek, mais uma vez, toma o lugar do Segol He. A forma 3fp será Tigaleina, tá bom? Então, aqui nós temos aquela coisa que nós revertemos, mais uma vez, ao verbo antigo 3yod ou Lamed Yod, tá bom? Tigaleina. A forma 2mp será Tigalu. A forma 2fp será Tigaleina de novo. E a forma 1cp será Nigaleh, tá bom? No infinitivo construto, a mesma coisa acontece, nós perdemos aquele prefixo e em vez do prefixo da conjugação imperfeita, nós temos aqui o prefixo do tronco Nifal. E nós temos a mesma terminação que nós já vimos para o Kal infinitivo construto, que é a terminação Holem Vav Tav, tá bom? Então, Higalot será como o Nifal infinitivo construto é construído. Agora, o imperativo será diferente. Em vez de ter essa terminação aqui, ele terá a terminação Tsere-He. Tsere-He, então, vai ser diferente do Segol-He que nós vimos com o imperfeito, mas nós continuamos aqui com o prefixo apenas do tronco e não o prefixo da conjugação imperfeita. Então, o imperativo masculino singular é Higaleh, o imperativo feminino singular será Higali, masculino plural será Higalu e feminino plural será Higaleina. Então, a única coisa que muda realmente é o masculino singular, que em vez de ter aqui aquele Segol-He, nós temos um Tsere-He. As demais vogais continuarão idênticas às vogais do Nifal imperfeito. E finalmente nós vemos aqui o infinitivo absoluto será ou Niglo ou Higaleh. Agora notem aqui que Higaleh, no infinitivo absoluto, é idêntico ao quê? Ao imperativo dos verbos Lamed He, não é? Então, notem isso, que é possível ter um verbo que pode ser tanto um Nifal infinitivo absoluto quanto um Nifal imperativo, tá bom? E finalmente a forma do particípio dos verbos Lamed He será Nigle. Então, mais uma vez, nós voltamos àquele Segol-He aqui, mas esse Segol-He será apenas para a forma masculina singular. As demais formas terão as terminações que são comuns, as terminações feminina singular, masculina plural e feminina plural, tomando mais uma vez o lugar da terminação Segol-He, tá bom? Bom, pessoal, é só isso, mas eu quero fazer uma análise verbal de 9 verbos diferentes com vocês, só para ajudar a cimentar isso, ajudar a trabalhar e diferenciar então agora os troncos, as conjugações, as pessoas, os gêneros e os números dos verbos diferentes, tá bom?
O primeiro verbo, então, é o verbo vayikaveru. Vayikaveru, nós já sabemos que será a sua conjugação será um imperfeito consecutivo, não é? Então a única coisa que nós precisamos decidir é se o tronco desse verbo é o tronco kal ou nifal. O tronco será nifal. Por quê? Porque nós temos aqui um kametz, nós temos o dagesh aqui, nós temos o tsere e o hirak aqui. Então, esse verbo segue todas as características do padrão vocálico que nós já aprendemos para os verbos do tronco nifal. A conjugação, então, será imperfeita consecutiva. A pessoa é terceira pessoa, gênero masculino, número plural, raiz, kaval, de enterrar. O próximo verbo é o verbo vayikbaru. Vayikbaru é bem parecido com o verbo anterior que nós vimos. A única diferença, então, é que em vez de ter um dagesh aqui, nós temos um dagesh aqui. Agora, o que eu quero mostrar a vocês é que esse dagesh aqui não é um dagesh forte. Ele é um dagesh lene. Por quê? Porque essa é uma letra begado kefat. Nós temos uma consoante fechada aqui. Então, ele tem um som de uma consoante que precede a consoante bet aqui. Então, a consoante bet levará esse dagesh lene, não um dagesh forte. Então, vayikbaru segue o padrão que nós conhecemos já para o tronco kal. Então, vayikbaru será kal, imperfeito consecutivo, terceira pessoa masculina do plural, da raiz kuf bet reish. Tá bom? Então, vocês podem ver aqui a diferença entre os verbos do imperfeito consecutivo, tanto no tronco kal quanto no tronco nifal. O próximo verbo é o verbo nirdaf. Nirdaf. Nirdaf começa com o nun, então nós já sabemos que ele será nifal. Provavelmente ele será o quê? Nifal perfeito, né? E não só nifal perfeito, mas como nós vemos aqui que não há um sufixo, ele será nifal perfeito, terceira pessoa masculina do singular, da raiz resh dalet p, né? Radaf. Ele persegue. Então, nesse caso, a tradução desse verbo seria ele é perseguido. Agora, o que nós fazemos quando nós temos o verbo nirdof? Por um lado, nós temos esse prefixo aqui, que nós já sabemos que é o prefixo do tronco nifal. Por outro lado, nós temos um holem. E o holem, nós sabemos, é característico do kal imperfeito, não é? Então, como que nós vamos fazer a análise verbal desse verbo aqui? Bom, ele pode ser kal ou nifal. Por quê? Porque ele tem uma característica do nifal e uma característica do kal. E ele pode ser, então, se ele for nifal, ele será o quê? Ele será um infinitivo absoluto, não é? Porque o infinitivo absoluto, nós já aprendemos, é idêntico ao kal imperfeito, primeira pessoa comum do plural. E então a raiz será resh dalet p. O próximo verbo é o verbo yesté. Yesté começa então com esse prefixo, que nós já sabemos é um prefixo da conjugação imperfeita. Ele termina com um segol re, mas agora então, como que nós vamos saber se esse verbo é um verbo kal ou nifal? Bom, pelo padrão vocálico, né? O padrão vocálico que nós aprendemos para o tronco kal é uma vogal classe I, seguida por uma vogal sheva, seguida por uma vogal classe U. Bom, nós não temos uma classe U aqui, mas esse verbo é um verbo fraco, né? A raiz é a raiz shin, tav, re. Então, é claro que nós teríamos aqui o segol re com esse verbo. Então, esse verbo é um verbo kal, é um verbo imperfeito, terceira pessoa masculina do singular, e a sua raiz é shin, tav, re. Agora nós temos o mesmo verbo, só que
em outro tronco. Como que eu sei que esse é o tronco nifal e não o tronco kal? Bom, primeiro por causa do dagesh, segundo por causa do kametz, tá bom? Então, nós temos o mesmo verbo, a conjugação é imperfeita, a pessoa é terceira pessoa, gênero, masculino, número, singular, raiz é a mesma, a única coisa que muda é o tronco. Esse aqui é o verbo yeshate, está no tronco nifal, imperfeito 3ms, da raiz chatá. O primeiro nós traduziríamos ele bebe, o segundo nós traduziríamos ele é bebido. Que soa estranho, mas lembrando que no hebraico nós podemos dizer que a água ou alguma outra coisa, algum outro líquido, né, o vinho é bebido, tá bom? E agora o que nós fazemos com esse monstro aqui? Bom, primeiro nós vemos que tem um vav. O vav provavelmente não faz parte da raiz. Vamos achar a raiz aqui. O im, essa terminação hirak yod mem, também provavelmente não faz parte da raiz, porque essa terminação é uma terminação comum, né? O re patar dagesh provavelmente também não faz parte da raiz. Então o que nós temos aqui? Nós temos nish'al. Agora, nós notamos que aqui, em vez de um patar, como nós esperaríamos para um nifal perfeito 3ms, nós temos um kametz. Esse kametz, então, nos diz que essa forma verbal é do tronco nifal, é um particípio. Notem aqui que eu não escrevi particípio ativo nem particípio passivo. Por quê? Porque o nifal apresenta apenas um particípio, tá bom? Mas então, essa forma verbal é um nifal particípio masculino plural. Por quê? Por causa dessa terminação hirak yod mem, né? E qual que é a raiz então? Bom, o vav não é parte da raiz, o re não é parte da raiz, o nun é parte do tronco nifal, o hirak yod mem também não faz parte da raiz. A raiz então só pode ser shin aleph resh. E agora o que nós fazemos com essa forma verbal aqui? Lahibanot. Lahibanot. Bom, até parece que isso não é uma forma verbal, né? Por quê? Porque nós temos esse banot aqui, parece que é filhas, né? Parece que está falando de filhas. Mas, na verdade, não é. Por quê? Porque esse re aqui não é o re do artigo definido. Como que eu sei que esse re não é o re do artigo definido? Bom, porque ele tem um hirak em vez de um patar. Nesse caso, então, nós temos uma forma verbal da raiz qual? Da raiz baná, né? Bet nun re. E esse re aqui será uma característica do infinitivo construto no tronco nifal. Então, nesse caso, nós temos o verbo nifal, infinitivo construto, precedido pela preposição lamed, e lehibanot, então, é um nifal, infinitivo construto, da raiz baná. Agora nós temos um outro infinitivo construto. Por que eu sei que esse é um infinitivo construto? Bom, pelas mesmas razões aqui. Primeiro nós temos o re com o hirak. Segundo, nós temos esse prefixo, a preposição prefixada, né, lamed. E eu sei então que esse será um infinitivo construto do tronco nifal do verbo pakada, p kuf dalet. Tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Eu sei que é muita informação, mas perseverem, porque quanto mais nós estudarmos, quanto mais você praticar, mais fácil todo esse material ficará. E, bom, vamos à próxima. Shalom.